certo? Aí eu vou defender a igualdade. Agora, quando eu quiser transformar todo mundo igual a mim mesmo, ou igual ao que o papai acha que deve ser, aí eu tenho que defender a diferença. Tá? Então, é um jogo sutil, multicultural, de respeito à diferença, com olho na igualdade. A igualdade diante da realização de direitos. E a diferença nos modos particulares que as pessoas têm de definir o seu projeto de felicidade. Quem sou eu como técnico para dizer, eu sei a resposta científica para o projeto de felicidade? É todo mundo ser heterossexual, se curar da adolescência dos 20 anos. É, gente? Alguém acha que pode dizer isso? Ou alguém acha que pode dizer, o negócio é todo mundo ter uma experiência homossexual? Isso é projeto de felicidade? Quem tem certeza científica de que o seu projeto é o projeto definitivo para os outros? Não sei se vocês estão entendendo. Não é uma resposta técnica. É um jogo político sutil. Tá certo? E trabalhar neste quadro é dar conta desse jogo político sutil. Tá? Então, só para fechar, e eu não vou terminar, eu teria vários outros exemplos para dar para vocês, mas acho que já deu o suficiente, a gente tem 3 minutos para conversar. A noção é sempre trabalhar, o foco não é o indivíduo, não é o comportamento, não é a população, é a pessoa em contexto. E quando a gente pensar na pessoa em contexto, seja para cuidar, seja para prevenir, a gente sempre pensar nas 3 dimensões, na programática, na social-cultural e também na trajetória individual. Pensada como trajetória, onde a gente vai interferir, na qual a gente vai dialogar. Como alguém que chega, né, não como sabendo tudo, mas como tendo um tipo de conhecimento, que é o saber técnico, que vai se encontrar com o saber prático e cotidiano das pessoas. A pessoa sabe muito mais da sua vida do que eu. Eu sei aquilo que o saber técnico me diz. Tá? Agora, não adianta eu impor o meu saber técnico sobre a vida cotidiana das pessoas. Eu tenho que fazer encontrar o meu saber técnico com os termos de valores e da vida cotidiana de cada um. Então, é um encontro de saberes que se propõe nessa discussão, com base nas cenas cotidianas das pessoas. E não uma modelagem a partir do meu saber. Eu sei o que é bom para você, use camisinha, pronto, né? Todas as vezes, como todas as vezes, tome a medicação, como assim? Tá certo? Se eu não encontrar com a vida cotidiana da pessoa, e esse for o foco da conversa na prevenção ou no cuidado, tá certo? Eu não consigo promover e proteger as pessoas, promover saúde e proteger as pessoas da infecção e de novos agravos. Era esse o papo que eu tinha com vocês hoje. Bom dia, meu nome é Caju, sou da Federação de Bandeirantes do Brasil, pertenço ao Grupo Gestor Estadual de Saúde e Prevenção nas Escolas. A doutora Vera, ela deu vários exemplos de vulnerabilidade, né? Um pouco, às vezes, até distante da gente. Eu queria trazer um exemplo mais próximo, né? E até perguntar a ela como, às vezes, resolver esta questão. Nós estamos sofrendo, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, nas escolas municipais, uma vulnerabilidade programática devido à nossa secretária atual de Educação não permitir que nas escolas entre a caderneta do estudante, o livro de coisas importantes e ações de prevenção às DST-AIDS e gravidez na adolescência, que é o foco mais das ações do SPL. Isso, pelo que eu entendi, é uma vulnerabilidade programática, né? De que forma, por exemplo, esse gestor, ele detém o poder, né, da situação e poderia diminuir a vulnerabilidade dos nossos jovens e adolescentes. De que forma a gente pode, por exemplo, diminuir essa vulnerabilidade ou eliminar essa vulnerabilidade? Alguma outra questão nessa questão? Então, excelente pergunta. Você sabe que fazer
projeto Arte Nunca Vizinha, que é o projeto primeiro de nas escolas do Brasil, o Pedrinho fala exatamente disso que você está falando, tá? E foi o que inspirou a STE em São Paulo, tá? Então eu tenho, eu fui uma das formuladoras do STE em São Paulo de outro nome, uma convenção também assim, tá? Então eu tenho particularmente interesse na sua pergunta. Veja, você tem toda a razão. Agora, se a gente pensa que as pessoas são sujeitos de direito, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é convencer as pessoas que estão tendo seus direitos violados de que elas estão tendo seus direitos violados. Elas são nossas apoiadoras eventuais de uma batalha junto à Secretaria e ao gestor que tem impedido que esse trabalho seja feito. Né? Uma das principais problemas que a gente está notando, né, entre os jovens homossexuais e entre os jovens em geral, é que há um cansaço das diretoras e professores em relação à prevenção da arte, que se esquece sistematicamente de que ela já viu 1000 vezes, mas os jovens que estão ali nunca viram. Então há dados muito importantes que vocês podem usar nessa pressão política, certo? Mostrando que as gerações que têm entre 25 e 35 anos sabem mais de AIDS e de prevenção da AIDS do que as gerações que têm abaixo de 25 anos. E quando você pega o recorte abaixo de 20 anos, sabe menos ainda. Isto é problema. A gente tem dados epidemiológicos aí, sim, de epidemia do risco, de casos aumentando entre meninas jovens e entre homossexuais. Então, o que não falta é dado. E aí, pegar esse dado e fazer um trabalho na comunidade, junto com a comunidade, pressionar o gestor, é o que eu vi que tem mais eficaz. Tá certo? No primeiro movimento, a gestora muda de opinião. É isso que eu acho. Tá? Você faz isso numa escola onde isso seja possível, mais possível do que na outra, porque nem todas isso é possível. Mobiliza a comunidade daquela escola onde faz barulho ali, mostra os dados, faz uma pesquisinha rápida, certo? Não é difícil de fazer. Um questionário de 2 páginas na escola mostrando que as jovens não estão sabendo nada sobre artes mágicas, ou estão sabendo menos do que se sabia. Você tem um instrumento em uma semana para fazer pressão política junto aos pais e aí junto. Tá? Então, transforme as pessoas em sujeitos de direito e não seja apenas representante do direito delas. Não sei se você entende. Quando você mobiliza a comunidade, você cria um controle social. Tá? Então, esse é um jeito. Foi assim que a gente começou em São Paulo. Aí, no ano seguinte, tinha 25 escolas querendo que a gente fizesse esse trabalho. Certo? E a secretaria teve que mudar. Aí cai a Erondine Moacir, que era o secretário da Saúde, imagina, naquela época, que foi quem permitiu que a gente fizesse esse trabalho, entra uma luz. E a sua secretária, vocês imaginam que era a pessoa que era secretária do Maluco da Educação. Muda tudo. A gente, em 2 mobilizações de escola e uma conversa com esses dados, ela mudou tudo. Isso lá nos inícios dos 90. Então, eu não acho muito complicado. Mas tem que pensar, entendeu? Mostra a vulnerabilidade individual dos filhinhos das pessoas, das mães. Mostra, faz um questionáriozinho básico. Está cheio de... Né? Em uma semana você tem um resultado disso. Mostra para os pais, mostra para os professores. Cria um movimento e vai na secretaria. Essa é a minha sugestão. Também, está todo mundo tão satisfeito. Bom, então eu quero agradecer muito a Vera e esperar que ela possa vir outras vezes, né? Que a gente possa também, não sei se você se incomoda, tem uma pessoa que gravou a sua. Aí de repente a gente consegue colocar na página, né? E fazer mais pessoas pensarem sobre isso. Muito obrigada. Você quer? Não, eu agradeço de novo. Eu vou ficar por aqui, né? Não vou embora agora, eu vou às 2h. Se quiser, para a gente não ocupar o tempo, se quiser continuar conversando, a gente pode comer junto, tomar cafezinho, né? E tem meu e-mail, tá? O que não falta é material escrito, tá?